Então, meninos, dando continuidade, finalizando então, né, essa temática, vocês acabaram de assistir o vídeo, né, que ele é bem esclarecedor a respeito de toda a fisiopatologia e de todo o processo de terapêutica. Essa semana eu vi algumas publicações falando em torno da possibilidade de entrar com imunobiológicos no tratamento do Covid para casos extremamente resistentes à terapia que está sendo padronizada, né, que é com cloroquina e o Tamiflu e também azitromicina. Enfim, eu acredito que a cada momento que a gente vai amadurecendo toda a vivência com essa doença, a gente vai se permitindo descobrir as coisas, né, e ampliando a possibilidade de cura, né, entendendo que esses medicamentos, eles são, de alguma maneira, eles precisam ser muito bem pensados, né, a aplicabilidade, porque eles têm efeito colateral importante, né, mas diante da possibilidade de salvar o paciente do quadro, acaba se justificando, né, a aplicação dessa terapêutica. Então aqui, reforçando a classificação, né, por estratificação de gravidade. Então é bem bacana a gente ter isso muito claramente, até para a nossa vida social, em termos de orientação às pessoas que convivem com a gente, né? Então, nós temos aí os casos leves e os casos graves. Quando a gente fala de caso leve, o manejo clínico é na atenção primária à saúde, né? Então, ou é a unidade básica ou é pronto atendimento. Os cuidados domésticos do paciente em isolamento, então a questão da quarentena, né? Reforçar a questão da higiene, né? E existe uma monitoria a cada 48 horas para se acompanhar clinicamente esse paciente. Então, falando para vocês do que eu tenho conhecimento do plano de Sorocaba, tá bom? Eu não sei da região que vocês moram, mas Sorocaba, no plano de contingência, desenvolveu uma central de monitoria telefônica, onde essa central faz contato com os pacientes para observar a evolução clínica e, se necessário, reencaminhar esse paciente para o serviço de atenção primária, pensando aí em pronto atendimento, né? Que é o que fala esse quadrinho a seguir, né? Que se o paciente apresentar sinais e sintomas, eles vão para referência, são referenciados para o serviço de emergência, né? E aí a gente tem transporte apropriado, né? O manejo clínico, o paciente entra de atestado, existe o isolamento domiciliar após a alta, né, até completar 14 dias após o início dos sintomas, mas o que nós temos visto na prática é que os pacientes ficam pelo menos 14 dias internados, né? E mesmo assim, após o paciente ter alta, existe o acompanhamento do monitoramento domiciliar, ok? Então, eu queria compartilhar com vocês essa tela, que é uma tela que, quando eu montei essa aula uma semana atrás, nós tínhamos essa estatística. Então, nós tínhamos, pensando em Brasil, 96 mil casos confirmados, óbitos 6.750, numa letalidade de 7%, e aqui toda essa epidemiologia, né, e toda essa estatística dividido aqui por grande área da região, né, da região do nosso Brasil. Eu vou sair um pouco da projeção dessa tela para vocês verem e vou aplicar aqui para abrir a tela online, para a gente ver como estão esses números agora. Vamos dar uma olhada. Então, ó, casos confirmados 96 mil, óbitos 6.750. Então, vamos dar uma olhada para ver se abre a nossa tela. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Meninos, desculpe se tiver muito barulho de fundo, tá? É que domingo, Dia das Mães, existe uma certa comemoração excessiva na rua. E aí a gente pode ter um barulho de fundo aí de umas músicas, enfim, tá bom? Já peço desculpa antecipadamente, viu, Rafa? Olhem de casos confirmados, meninos. 155.900, quase 160, quase 156 mil. 10 mil óbitos, 627. Então, olhem em uma semana qual é a diferença que a gente tem. Ó, isso foi atualizado dia 9, certo? Ontem.
Então, olha a diferença que a gente tem no aspecto de evolução por ou a cada 24 horas da estatística dessa doença e acometimento no nosso país. Então, nós estamos falando de uma doença, né, que é uma arbovirose com uma capacidade de transmissibilidade muito alta, né, com uma característica peculiar, se a gente for pensar em história natural da doença, que é um acometimento agudo, né? Ela pode se manifestar de uma maneira leve, de uma maneira moderada, uma maneira grave. Existem pacientes assintomáticos, né? E aí você tem pacientes que nem chegaram a desenvolver, então são pacientes que tiveram contato, mas não desenvolveram. E a ação desse vírus no epitélio pulmonar é de uma cascata inflamatória importante, com evolução rápida para desconforto respiratório e síndrome respiratória aguda. E a formação também pela cascata inflamatória de coágulos, que pode levar o paciente a ter um tromboembolismo. Então, nós temos aí uma doença de rápida transmissão, de rápida disseminação, e graças a Deus nós temos uma letalidade que gira nessa média por enquanto, mas infelizmente um número muito grande de acometidos, e isso só tende a aumentar. Se vocês clicarem isso no dia da nossa aula, vocês vão observar que vai ter muito mais casos, né? Então percebam a dimensão da disseminação. E aí todas as ações, né, de quarentena, de diminuir o fluxo de pessoas, têm o grande objetivo de reduzir a questão da transmissão, né? Que todo mundo vai ter contato com esse vírus, a gente não duvida. A nossa questão é que todo mundo tenha ao mesmo tempo e a gente não tenha suporte na saúde para atender todo mundo, né? Então a gente já vê grandes capitais sem estrutura nenhuma para atender os pacientes, né? Ontem, numa reportagem que eu estava assistindo, o Emílio Ribas, que é o hospital da capital, que é referência para doenças transmissíveis, está com 100% da UTI, né, ocupada. Então, o que a gente precisa entender é que a partir de agora não se atende só Covid, nós continuamos atendendo toda a demanda que sempre teve, mas nós temos um agravante hoje, né? Então, a gente precisa ter muita consciência a respeito de toda esse momento e da nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde, enquanto cidadão, né, da nossa responsabilidade social em torno disso tudo, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, olha que interessante, o gráfico subindo, né? Então, se vocês não sabem o que significa esse gráfico, se vocês clicarem em cima, tem a data. Olha que bacana, né? E a gente está aqui, né? Ontem, certo? E aqui os casos, né, por região, né? Então, é uma tela, é um acesso muito bacana que a gente consegue casos de uma maneira bem interessante em termos de estatística mesmo, né? Ele traz um número que ainda é subnotificado. O que significa ser subnotificado? Nem todos os casos foram mapeados, porque nem todo mundo teve acesso aos exames, né? Mas a clínica fez com que alguns casos fossem também confirmados como Covid, porém a gente não teve exame confirmatório nem que comprovasse, né, o desenvolvimento da doença. Enfim, meninos, aqui estão as referências, né? Eu espero que toda essa construção tenha contribuído para o entendimento de vocês, a importância da conscientização não só sobre a quarentena, sobre a proteção, sobre o isolamento, sobre a higiene, mas também, sem dúvida nenhuma, a nossa conscientização sobre o nosso papel dentro desse contexto, né? São os profissionais que hoje estão na linha de frente, os profissionais que hoje estão cuidando, independente do risco que estão se submetendo, para poder salvar a vida do outro, né? Então eu acho que, como a gente já tinha comentado em sala de aula, esse ano é o Nursing Now, e eu acredito muito que todo esse movimento só venha mostrar, né, parafraseando com Maria Júlia, só veio mostrar que a enfermagem ela é indispensável e fundamental em todos os equipamentos de saúde na vida do ser humano. Então, que a gente possa terminar aí a nossa aula dessa quinta-feira, que eu confesso que estou finalizando a gravação dela no domingo, Dia das Mães. Então, aproveito para estender
todo dia é nosso dia, né? Então, estendam as mães de vocês um feliz Dia das Mães e abençoado, né? Momento em que a gente, mesmo longe, pode estar perto deles, ou mesmo perto, a gente pode desfrutar, né? A gente não sabe até quando, mas o importante é viver um dia de cada vez. Um beijo para vocês e eu fico à disposição.